Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do canal dedicado ao quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 116, dedicado a quando se considera ocorrido ou consumado o fato gerador da obrigação tributária. Lembremos que a expressão fato gerador designa aquela situação da realidade fenomênica, aquela situação do mundo real, que, uma vez ocorrendo, desencadeia a incidência da norma jurídica tributária, da norma que estipula o dever de pagar o tributo. Essa norma tem uma hipótese de incidência, aquela hipótese que, se acontecer, ela, sobre a hipótese ocorrida, que é exatamente o fato gerador, ela incide. Daí dizer-se hipótese de incidência, porque a hipótese que, quando acontece, leva à incidência da norma. E daí dizer-se fato gerador. O fato gerador nada mais é do que a hipótese de incidência concretizada. Quando ele ocorre, a norma sobre ele incide, já que ele é a sua hipótese de incidência concretizada, sobre esse fato ela incide, gerando, daí o nome fato gerador, a obrigação tributária. Essa é uma terminologia que se usa muito no direito tributário e faz sugerir que apenas no direito tributário existem fatos geradores. Mas, na verdade, fatos geradores são comuns a todas as regras. Se nós falamos das regras do futebol, nós podemos falar do fato que desencadeia como consequência, que é gerador da consequência do pênalti ou do impedimento. Então, todas as regras têm os seus fatos geradores. No caso da obrigação tributária principal, notadamente da obrigação de pagar o tributo, estabelece o artigo 116 que o fato gerador considera-se ocorrido e existente os seus efeitos, ele passa a produzir os seus efeitos, quando, inciso 1, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. E tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Por que as duas referências? Porque os fatos referidos pela lei tributária como necessários e suficientes à sua incidência podem ser fatos que não foram ainda previamente qualificados por outras normas, fatos da economia, fatos da contabilidade, fatos do mundo bruto, fatos usando a terminologia de John Searle, que fala de fatos brutos e fatos institucionais. Fatos brutos são aqueles do mundo físico. Fatos institucionais são aqueles que decorrem de uma convenção humana. Então, os fatos referidos no inciso 1 são os fatos brutos, aqueles fatos que, como por exemplo, a morte, como uma situação qualquer de entrada, de saída de um bem no território nacional, enfim, situações de fato. O artigo é uma norma geral, ele não está falando de um imposto específico. Então, se o tributo tem por fato gerador uma situação que é uma situação de fato, não previamente qualificada por normas jurídicas, ela não entrou pelo mundo do direito em outro setor, em outro momento prévio. Então, desde o momento em que as circunstâncias materiais necessárias estão presentes. E quando é que o fato gerador é uma situação jurídica? Quando o fato gerador é uma situação que já foi juridicizada por outras normas. Então, é quando a norma tributária colhe como fato gerador um fato já definido ou já constituído por outras regras jurídicas. Um fato institucional, no sentido de John Searle, um fato institucional porque já é institucionalizado por outras normas jurídicas. É o caso, por exemplo, de quando se diz que o imposto incide sobre a propriedade, sobre a transmissão da propriedade, de quando se diz que o imposto incide sobre uma distribuição de lucros, de quando se diz que o imposto incide sobre uma situação que é regrada por normas jurídicas prévias. Nesse sentido, só quando ela está constituída nos termos desse direito aplicável é que se pode dizer que o tributo é incidente. Na maioria das vezes, os tributos têm por fato gerador situações que são, de fato, são econômicas e não puramente jurídicas. É o caso do imposto de renda, que se refere à aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Então, na maioria das vezes, eles incidem sobre fatos não apenas jurídicos, mas são jurídicos quando juridicizados pela lei tributária, mas não eram previamente juridicizados por outras leis quando juridicizados pela lei tributária. Então, a lei tributária se refere ao fato pré-jurídico e ele passa a ser jurídico quando referido por ela, jurídico tributário. Mas elas dificilmente se referem a fatos que foram juridicizados por outras normas, embora isso eventualmente aconteça. Quando, por exemplo, se fala que o imposto quando se fala que a contribuição incide sobre folha de salários é uma situação de fato,
mas previamente constituída, é um fato institucional, um fato jurídico, previamente constituído por normas próprias, às quais se deve recorrer para saber o que é folha de salário, e assim por diante. Então, o artigo não entra na discussão sobre se os fatos geradores devem ser vistos na sua visão ou na sua feição econômica ou na sua feição jurídica, mas ele define como eles devem se considerar consumados num caso e no outro. E o parágrafo único, finalmente, inserido pela Lei 104, ele cuida da chamada norma geral anti-elisiva, quando ele se refere à possibilidade de a autoridade desconsiderar negócios praticados com a finalidade de dissimular o fato gerador. Esse dispositivo ele encerra muitos questionamentos no âmbito do chamado planejamento tributário, que deixaremos para um próximo vídeo. Se tiver gostado deste, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado nesses vídeos. Até a próxima!